Sejam muito bem-vindos a essa aula que vai ser uma aula muito fofa. A gente vai começar aqui esse projeto com a pele da personagem, depois o olhinho. Então, ó, não esquece, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os nossos conteúdos e segue também lá, o meu Instagram vai estar aparecendo aqui. A gente tem vários vídeos no canal, então é só você clicar aqui se você quiser assistir, ele vai abrir esse vídeo depois que você terminar de assistir esse. Então bora pra aula! Como eu disse, essa aula aqui a gente vai começar pela pele da personagem, ainda não dei um nome certo pra ela, pensei em algo com docinho, mas aceito sugestões aí, se vocês quiserem deixar sugestão pro nome dela aí, vou ficar muito feliz em poder olhar o que vocês estão mandando de sugestões. A gente vai pintar então a pele e depois fazer o olhinho e a boquinha, tá? Nessa aula a gente vai fazer isso, pra não ficar uma aula muito longa, tá? Começamos com a pele dela com essa cor aqui, salmão bebê, tá? Mas pode fazer ela em outros tons, você pode depois tentar fazer um cabelo enrolado, você vai poder adaptar o risco aí na sua preferência, tá? Eu vou deixar ela assim porque ela lembra muito da minha filha quando era pequenininha, apesar que vai ter um olho verde aqui, mas minha filha não tem olho verde. Mas assim, lembra um pouquinho da minha filha, a cara da Sabrina quando era pequena e tinha esse cabelinho parecido. Ó, eu vou usar o pincel C523, tá? Número 8. Mas depois eu vou trocando e vou pegando um pincel maior, porque eu quero fazer os cantinhos, aí se eu precisar eu troco, pego um maior, tá? A gente vai começar preenchendo. Não precisa usar o diluente, você pode vir aqui já preenchendo direto, tá? Ó, preencha bem, tá? Eu vou começar com o rostinho, depois eu dou o efeito, depois eu vou para os bracinhos, tá? Então, ó, aqui a gente vai fazer esse preenchimento todo, tá? Não deixa vão entre um lado do outro. Como aqui é tudo dessa cor, não precisa. Você vai, daqui você já vem pra cá por cima. A única coisa que você vai desviar é o olho, tá? Ó, a gente contorna, não preenche dentro. Essa mancha aqui, como tá por cima, não tem problema. A gente vai passar aqui a pele. E depois a gente faz essa mancha de chocolate por cima, tá? Aqui não tem erro. Você vai pintar toda essa parte da pele, tá? Ah, um detalhe importante, essa parte do cabelo, você pode deixar entrar um pouco da tinta aqui por cima, por quê? A gente precisa ter uma base embaixo, em algumas partes, tá? Porque se a gente for deixar o vazadinho e não ter a parte da pele pintada por baixo, fica com um buraco e não fica legal, tá? Então, essa parte aqui, é importante que você preencha esses espaços entre os fios do cabelo, tá? Algumas partes aqui você vai preencher, tá? Então, não esquece, porque senão depois fica com buraco e fica bem chatinho de pintar. Então a gente precisa ter esse fundo feito antes, tá bom? Tá? Como essa parte aqui é desnecessário ficar gravando tudo, fica muito maçante pra vocês, porque é só preenchimento, você pode dar um pause aí no vídeo e aí na sequência eu já volto com essa parte preenchida, aí você dá o play pra continuar. Ah, e antes que vocês perguntem aí nos comentários, porque sempre me perguntam, esse plástico, gente, eu embalo a pintura assim, ó, pra que, conforme eu tô pintando, não comece a ficar encardinho nos cantos, porque demora, né? Às vezes eu não termino num dia, então isso aqui protege, tá? Pra tudo eu faço isso. Às vezes quando a pintura é rápida, não, mas quando tem peça clara, como essa que é fundo branco, né? Eu já protejo, peças claras eu protejo pra não ter esse problema de sujar, tá? Bora lá, então preenchi, vou dar um zoom, tá? Preenchi aqui, ó, todinho essa parte, tá? E a gente vai agora pra primeira sombra, tá? Eu vou usar essa cor aqui, ó, papaya, mas tome cuidado com exagero, tá? A gente tem que maneirar ela aí, tá? Vou pegar um pouquinho dela aqui, de um lado só do meu pincel. E a primeira coisa que eu vou fazer agora é esfumar esse pedaço aqui, ó, do olho. E aí eu vou dar uma sombreada nessa parte, ó, tá vendo? Por isso que eu falei, é pouquinho. Você viu que eu peguei quase nada. Olha como que a tinta é forte, tá? Então, cuidado na quantidade, ó. Agora, novamente. Agora eu vou desse lado aqui, ó. Aí eu vou, com movimento circular, ó, espalhar. Sempre assim, movimento circular, tá? Aí, ó, com cuidado, pra não deixar ficar marcado. Aí eu espalho bem, tá? Vou tirar um pouquinho do excesso. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma voltinha do rosto, deixando um vão entre a borda, tá? Eu não vou até o final, ó. Só tem que tomar cuidado porque como o meu carbono é preto, eu tenho que tomar um certo cuidado aqui pra não ficar manchado, tá? Ó, sempre de um lado do pincel só, não é muita tinta não, tá? Agora eu vou aqui desse lado. Ó, tá vendo? Aí eu vou desse lado agora aqui, ó. Dando uma distância.
da borda. E aí, trabalhar o movimento aqui pra esfumar essa tinta. Minha mão, ela tem que estar leve, tá? Até porque eu não quero ficar espalhando carbono, tá? Senão eu acabo encardindo muito aqui a pintura, fica tudo muito preto, manchado por causa do carbono, tá? E esse carbono, ele é têxtil, mas ele solta. Vou agora deixar um pouquinho aqui, ó, avermelhadinho. Vamos dizer que é avermelhadinho não, né? Um rosadinho essa cor, né? Um rosadinho aqui no nariz. Ó, movimento circular. Deu uma borradinha ali pra fora, deixa eu dar uma consertada. Eu vou pegar esse salmão, vou deixar aqui onde eu tenho que deixar claro no nariz dela. Mas depois eu vou clarear com o branco, né? Mas eu já vou deixar marcado onde eu tenho que deixar clarinho, bem ali nessa parte aqui do nariz. Vou pegar um pouquinho de novo da tinta, sempre um pouquinho, só de um lado só. E tira um pouco do excesso, tá? Eu vou fazer aquela divisãozinha que tem aqui no meio, bem suave. Cuidado pra você não exagerar nisso aqui, tá? Bem suave, esse pedacinho aqui, tá? Aqui os cantinhos, do lado de cá. Quem tá acompanhando os vídeos do canal, eu tô com essa tosse um tempinho já, né? Mas tá difícil ela me abandonar, pessoal. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho da tinta, ó, vou escurecer essa dobrinha aqui do olho um pouquinho, ó. Tá vendo? Eu pego a tinta na pontinha do pincel, ó, deito ele aqui, ó. E só trabalho essa pontinha do pincel, ó. Certo? Agora a gente vai fazer aqui essa parte, ó, do cabelo, ó. Você dá uma inclinada no pincel, ó, pra ficar mais bonitinho, esfumado, não ficar marcado, ó. Não trabalha ele assim, trabalha mais deitadinho assim, ó. Tinta só de um lado, ó. Ó, inclina meu pincel, ó. Aí, conforme eu tô espalhando, a tinta aqui chega nesse pedaço aqui e essa parte espalha, ó. Porque ela desce assim, ó, tá vendo? E ela espalha. Tá vendo, ó? E aí, eu vou fazendo toda essa parte aqui, ó, do cabelo. Tá? Aí, eu vou fazer toda essa parte do cabelo. Aqui, ó, eu vou fazer aqui e aqui. Não vou pintar esse meio, eu só vou fazer aqui, ó. E aqui. Porque você tá vendo que essa parte é mais aberta, tá? Então, ela não tem tanto inteiro. Aqui é mais aberto, então ela pega mais luz e aí os cantinhos a gente faz essa sombra. Tá? E aí eu vou terminando de fazer a beiradinha do cabelo. O cabelinho fica, então, assim, tá? Agora a gente vai dar continuidade em mais alguns pontos. Ó, aqui do olho, ó. Sempre com a mão leve, tá? Não marque muito. Bastante cuidado pra você não marcar muito, tá? Se você quer ver outros temas assim, comenta aí, deixa sua sugestão, tá? Eu vou ficar muito feliz em poder ler os pedidos de vocês, tá? Então deixa aí, porque eu sempre tô olhando e trazendo. Tem hora que não dá pra trazer tudo, que nem esse aqui foi um pedido de uma das seguidoras que pediu aí, dos inscritos, me pediram um olhinho e boquinha. Então eu trouxe num projeto completo, tá? Senão fica uma aula muito perdida. Ah, vamos só ensinar o olho e a boca, mas a gente precisa ter aplicação, né? Então eu trouxe nessa personagem, tá? Ó, agora a gente vai pra orelha, tá? Ó, essa cavidade aqui, ó, essa curvinha. Você vai pôr a tinta aqui, vai dar uma esfumadinha descendo. Depois você vai aqui na outra, ó. Essa daqui, ó, você vai pintar ela toda e vai esfumar, tá? Ó. Certo, ó, tá vendo? Agora, a gente vai pegar um pouquinho da tinta, esfumar as laterais, né? Aqui tem sombra, então a gente precisa, né? Dar uma esfumadinha na sombra, tá? Ó, até borrei aqui, mas não tem problema porque tem o cabelo. E vai deixar ela assim, tá? Agora a gente repete o processo aqui desse lado também, ó. Aqui a gente faz a parte de dentro, mais escura. Essa parte de cima da curvinha, esfuma ela também. Aqui no cantinho, aqui e aqui embaixo. Agora eu pego, ó, e dou uma espalhadinha, com calma e cuidado aqui, ó, pra não borrar. Tá vendo? E o pedacinho aqui, ó, do pescoço também, ó. E aí, aqui a gente tem a nossa primeira parte já da sombra. Agora a gente vai
intensificar alguns pontos. Agora, a gente vai usar o castanho claro, tá? Essa cor aqui, tá? Eu peguei um pincel um pouquinho menor da mesma referência, tinta só de um lado do pincel, ó, só de um lado, tá? E eu vou intensificar agora a sombra nos cantinhos. Ó, ela vai ficar mais escura agora, tá? Perceba que dá mais profundidade. Só que não é pra você tampar aquela primeira que a gente fez. Você tá vendo que a de baixo tá aparecendo e agora eu só tô escurecendo mais os cantos. Pra que fique as camadas de tinta aparecendo. Que no caso, a cor principal, que é o salmão bebê, depois o papaya e agora o castanho. A gente não pode pegar e tampar o serviço que a gente fez. Senão, se a gente passa e tampa tudo que a gente fez, não aparece as cores que a gente usou. Fica estranho. Então, o interessante é aparecer as tonalidades, tá? Então, ó, vou intensificar mais os cantinhos, ó. Tá vendo? Olha como já muda, né? Dá mais profundidade. Olha aí como que vai ficando. Certo, ó. Aí, agora eu vou deixar mais escurinho alguns pontos aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou escurecer mais, ó. Dobrinha do olho, ó. Então, eu escureço um pouco mais aqui. Aí, eu repito o processo aqui, ó, desse lado de cá também. Escurecer o cantinho. E faz aqui, ó, o traço, né, pra deixar mais escuro. Vou escurecer esse cantinho aqui também, ó, do olho. Ah, eu fiz esse lado e esqueci desse, ó. Deixa eu buscar o papaya aqui de novo. Eu esqueci de fazer esse lado aqui, ó, com o papaya. Não vai dar diferença, né? Um lado tem, outro lado não tem. Aí dá muita diferença. Voltando agora com o castanho. Vou escurecer esse ladinho de cá. Ó, escureceu o de cá e o de cá, tá? Agora a gente vai mexer aqui na orelha, escurecendo mais ainda os cantinhos. A gente escurece a beiradinha, que divide o rosto. Escurecemos também essa dobrinha aqui de novo. Ó, tá? Aí agora a gente vai fazer o mesmo aqui do lado de cá. Nessa direita aqui, ó. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Então, escureci. Ó, escureci. Agora, a gente vem e faz, ó, a pequena sombra aqui, só mais um pouquinho, sem tampar o nosso, que a gente já fez com o papai, ó. A gente só intensifica um pouquinho mais os cantinhos, ó. Pouca coisa. Ó, tá vendo? Agora eu vou aqui embaixo do queixo pra fazer o pescoço. Escureci o pescoço, tá? Vamos escurecer um pouquinho mais o cantinho da boca. Pra intensificar um pouco mais. O nariz a gente vai escurecer um pouquinho mais aqui embaixo, onde tem os buraquinhos. Ah, e outra coisa, eu vou pegar o papaya, porque a gente tem que fazer um detalhe um pouquinho aqui pra cima do nariz. Pouca tinta, ó. E aí, eu tenho que dar uma puxadinha aqui, ó. Tá? Uma puxadinha. Deixa eu ver se eu consigo tampar. Porque o carbono, ele ficou muito escuro no nariz e não podia ficar. E acabou ficando. Então, eu vou ter que tentar consertar pra cobrir depois, ó. Dar uma disfarçadinha ali, porque ficou muito forte e não podia ficar. Não podia ficar muito forte.
O mal do carbono escuro é isso, né? Se ficar aparecendo, tipo, nesse ponto aqui que o nariz não tem muito contorno, é mais sombra, aí quebra um pouco o efeito, tá? Ó, então eu fiz aqui a parte das duas sombras, tá? Agora a gente vai dar uma pequena iluminada, um pouquinho mesmo, tá? Não é muito não. Vou usar branco, tá? Só que eu vou misturar um pouquinho no meu salmão, porque como já secou, eu não quero deixar marcado. E vou usar esse pituá aqui, ó, da linha C556, que é mais, assim, ó, bem maciozinho, ó, tá? Então eu vou pôr um pouquinho no meu godê, aqui, godê não, no meu pratinho mesmo, ó. E o salmão. Tiro o excesso, ó, e aí eu vou dar uma pequena iluminada, assim, de leve, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, porque como eu misturei, ele não fica tão... Fica mais suave, tá? Porque eu tenho medo de colocar diretão e aí fica bem marcado, tá? Eu quero uma iluminação suave aqui, ó. Bem nessa parte aqui também, ó. Ó, tá vendo? Parece que não, mas faz diferença sim, tá? Olha como dá uma mudadinha aí. Tá vendo? Aqui embaixo também um pouquinho, ó. Bem na lateral da boca. Quando pintar a boca vai ficar bem saltadinha. Tá? Olha aí, tá? Bom, agora a gente vai pintar os bracinhos então, porque essa parte de cima a gente já completou, tá? Então a gente vai pros bracinhos, depois a gente volta aqui de novo. Ó, é a mesma cor que você vai preencher, salmão bebê no fundo, tá? Então eu vou preencher, tá? E aí você preenche daí também. Preenche tudo primeiro, aí a gente vai pra nossa sequência de sombras, tá bom? Feito o preenchimento, a primeira cor, quem lembra aí? Papaya, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, de um lado. Vou começar e não vou até a borda, lembra daquele detalhe da gente não ir até a borda, tá? Venho trabalhando o movimento aqui, ó, circular. Do lado de cá também. E não vai até a borda, tá? Deixa uma beiradinha ali. Ó, tinta de um lado. Aqui, ó, eu fecho aqui e faço essa sombra. Isso aqui vai dar a projeção daquele braço de criança, que tem as dobrinhas gordudinhas assim, tá? Agora a gente vem aqui, ó, nessa parte aqui embaixo, ó, e trabalha um pouquinho aqui, ó, com o movimento circular, tá? Pra não ficar marcado. Tá vendo, ó? Pra não deixar aquela marcona que fica por conta da pincelada, tá? Agora eu vou escurecer aqui essa parte atrás, porque tá lá no fundo, tá mais escurinha mesmo, tá? Certo? Agora a gente vem, ó, desse lado de cá, ó. Você vai fazer a sombra projetada aqui do chocolate. Dobrinhas do dedo, né? Essa lateral aqui do dedinho, ó. Eu vou ter que até pegar um pincel menor, porque aquele tá grande, ó, ele deu uma borradinha ali no chocolate, mas como o chocolate depois é mais escurinho, então não tem problema. Dá pra gente disfarçar. A cor que a gente passa ali, disfarça totalmente. Agora a gente vem no próximo dedo, ó, na divisão. Coloca o papaya, vem aqui no cantinho, esfuma. Trabalha aqui a dobrinha, ó. Em volta do dedo, da unha, aliás, da unha. Aqui eu tenho que fazer uma pequena sombra aqui também, ó. Aí deixa a borda. Eu encosto ali só no comecinho aqui, ó, por causa dessa parte do dedo aqui, ó. Aqui você deixa a bordinha, tá? Aqui na divisão. Esse aqui também, ó. Aqui tem uma dobrinha aqui do dedo, ó. E o dedo da frente fazendo sombra no de trás, né? Então a gente tem essa sombrinha aqui, ó. Tá? Ó, fica assim. Agora a gente vai pra outra, esse lado de cá. Mesma coisa, mesma cor, né? Vamos lá, vou começar de cima pra baixo. Papaya. Divisão do dedo. Essas dobrinhas, né? Que são mais escurinhas, ó. Então a gente, nesse daqui a gente vai fazer porque tá aparecendo mais, tá de frente, ó. Então, e aqui tem.
cantinhos, né? Sempre no cantinho tem, né? Entre um dedo e outro. Na unha. E naquela dobrinha lá do dedo, né? Pouca tinta sempre, pra você não deixar marcado demais, tá? Eu sempre vou trabalhando, ó, no momento vai e vem e ou aquele fazendo o esfumado, girando, né? Aqui não dá pra girar, então aqui, ó, é o vai e vem, né? Com cuidado, sempre aqui, por ser pequenininho o espaço, é o vai e vem. Divisão, né? Dobrinha. E agora a gente vai aqui, ó, fazer aquela parte de cima da mão, que eu vou precisar dar uma esfumada aqui. E um pouquinho do lado de cá, de leve. Porque tem aquela parte que a gente vai fazer, que tem a luz, tá? Você já vai entender. É isso aqui, ó. Tá vendo quando bate a luz, ó, fica mais clarinho? Se você olhar aqui, ó, tá? 4 pontinhos, né? Então a gente vai fazer isso aqui também na mão dela. Então eu vou pegar o branco, um pouquinho, na ponta do meu pincel. Só que eu tenho que tomar cuidado para não ficar uma coisa muito chamativa. Tem que ser discreto, tá? Não pode ser um negócio que chama atenção demais, que aí não fica legal. Tá? Tem que ser algo mais discreto mesmo. Sombrinha aqui no dedinho atrás. Gente, quando eu fazia desenho, eu vou contar um negócio pra vocês. A parte que eu mais odiava fazer é mão, tá? Até hoje não é uma coisa que eu curto muito, tá? Mas mão. Aí quando eu fazia curso de desenho, tava lá fazendo um anime, tava fazendo um chibi, uma personagem. As minhas personagens eu falava pra professora, vou colocar a mão no bolso. Ela, mas precisa treinar um pouco mais, né? Fazer as mãos. Eu falei, mas eu não gosto de fazer mão. Ela falou, a maioria, não sei quantos por cento dos alunos evitam fazer a mão e geralmente coloca a mão no bolso do personagem pra não ter que pintar. Então, se você vê uma pessoa que vai colocar, às vezes desenha muito e ela sempre põe a mão no bolso, o personagem dela sempre tá com a mão no bolso, é porque ela também não gosta de, de desenhar mãos. Ai, gente, realmente, mão é um negócio chato demais de desenhar. É complicado. Ó, vou fazer aqui a lateral e deixando aquela bordinha, tá? Então, ó, vou fazendo, ó, aqui você pode ver que o meu movimento é mais circular, tá? Aqui eu já trabalho mais movimento circular. Inclusive, eu vou até trocar o pincel, porque aquele ali já tá pequeno. Às vezes o pequeno, numa parte tão grande assim, ele acaba marcando, né? Interessante eu já trocar pro maior. Ó, sombra aqui na parte de trás. Na manga aqui também, porque tá fazendo sombra na pele dela, ó. Certo, ó. E deixo sempre aquela bordinha no cantinho aqui, ó. Tá? Aí deixa aquela bordinha. Pegar um pouquinho novamente do meu papaya, só pra dar uma escurecidinha aqui no cantinho, ó. Tá mais projetada nessa mão aqui dela. Certo? Aí, agora a gente vai escurecer um pouquinho com o castanho. Coloca o castanho claro na ponta de um lado do pincel. Não põe no pincel inteiro não, tá? Ó, aí você vai vir. Escurece essa parte aqui, ó. Tá vendo que ele vai dar mais profundidade? Ó, que bacana. Olha o lado de lá e olha o lado de cá, tá? Pra você ver a diferença. Tá vendo, ó? Fica bem bonito, ó. Vou fazer um pouquinho mais de profundidade nos cantinhos, tá? É só no cantinho dos dedos, pouquinho, não é muito não. Cuidado pra você não passar demais. Pouca coisa, tá? Pouca coisa, assim, ó, só um pouco, ó, pra dar mais profundidade e dar mais volume, tá? Aqui, ó, tá vendo? Vou colocar um pouquinho. Você vai conseguir ver melhor ó, o volume que dá, né? Então fica bem bacana colocar. Só que desse lado aqui a gente tem que maneirar na quantidade. Tá vendo? Ó? Sempre trabalhando aos poucos. Olha que bonito. Ó, tá vendo? Ele vai dando mais volume aí. Fica bem bonito. Tem que trabalhar sempre com pouca tinta, tá? Porque eu já vi aluno exagerando e depois perguntando como que tira. É mais difícil, porque aí você vai ter que trabalhar o salmão bebê de novo, tá? Então, às vezes fica
fica muita tinta, sabe? Porque ficou errando e colocando. Então, se você trabalhar com pouca tinta, se faltar, é só você colocar um pouco mais. Agora, quando você exagera, não, é difícil de ficar tirando pra arrumar, né? Aí você vai ter que tacar a cor clara por cima novamente pra não dar mais trabalho. Então, vai aos pouquinhos, dosando aos poucos, tá? Não vai colocar tudo de uma vez, que aí fica complicado. Ó, escureci um pouquinho. Cantinho aqui e os cantinhos dos dedos. Toma cuidado pra não borrar. Faz bem de levinho só o cantinho. Olha aí que bacana que fica, né? Certo? Ó, tá bom? Agora a gente vai fazer a iluminação. Na iluminação, a gente vai pôr, né, o salmão um pouquinho, só que mais branco do que salmão, ó, tá? E eu esqueci só um detalhe aqui que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um pouquinho de papaya. Nessa parte de cima aqui, eu vou deixar um pouquinho escuro só de um lado aqui, assim, mas sem encostar na ponta, tá vendo? Ó, só um pouquinho, tá? Eu tinha esquecido de fazer. Agora eu vou pegar essa misturinha clara que eu fiz do branco com o salmão, de um dos lados do pincel, tá? Ó. Eu vou clarear um pouco a beirada aqui, ó, pra iluminar. Esse lado de cá também, ó. Pouca coisa, tá? Eu vou pegar agora no pincel mais cheio. Agora não tô com pituar, tá? Porque eu tô trabalhando num lugar que eu preciso virar e ficar estreito, pra eu poder fazer cantinho. Por isso que eu peguei, tô com o mesmo pincel que a gente tava usando, ó. Ó, aqui, ó, movimento circular, mão leve. Pri, não sei como fica com a mão leve, minha mão é pesada. Ergue esse dedinho aqui, ó, que você, quando a gente segura muito assim, a mão é pesada mesmo. Tenta erguer esse dedinho aqui, deixar mais suave, ó, segura com mais leveza, como se você fosse quebrar o pincel, tá? Que geralmente quem tem mão pesada quebra, faz força tanto que quando vê, ó, quebrou aqui, tá? Até veja isso, se você tá quebrando muito o pincel aqui, é porque você tá segurando com muita força. Você põe pressão aqui, desse lado, desse dedo você põe pressão pra cá, e esse você põe pra lá, aí a pressão vem pra um lado e a outra pro outro, faz quebrar mesmo, gente. Às vezes você não tá percebendo isso. E às vezes é isso que tá fazendo você quebrar toda hora o seu pincel. Ó, então eu fiz uma iluminação aqui, você pode ver que ela é bem suave, né? Ela é bem suave aqui, ó, nos dedinhos aqui também. Desse lado de cá, ó. Movimento circular, pra não ficar marcado. Ó, tá? Beirada. Certo, ó? E um pouquinho nos dedos ali também. Ó, bem de leve, ó. E aqui a gente já tem os nossos bracinhos, ó, tudo combinando, tá? Aí agora a gente vai pro olhinho. Ó, a gente vai fazer o olho, mas deixa eu compartilhar essa dica com vocês. Ó, lembra que eu mostrei que eu embrulho pra não sujar? Ó, aí eu tenho um outro saquinho, porque eu fecho o ateliê, né? E aqui, como é do lado de fora, e eu moro bem no meio da roça, no sítio, tem inseto, né, gente? Tem lagartixa, eles andam aqui à noite. Então, eu faço isso aqui, ó, e eu protejo, prendo, né? Então, acaba que fica protegido, não tem perigo de sujar, tá? Então, eu tenho mais esse saquinho aqui pra fazer isso, né, na proteção. Porque acaba que, pra mim aqui, eu deixo tudo aqui na mesa, do jeitinho que tava, pra eu voltar no outro dia, tá? Bom, dica dada, bora a gente começar aqui o olhinho dando um zoom aqui pra vocês, porque agora, né, a gente precisa deixar no zoom. Vamos começar primeiro fazendo o fundo branco, tá? Dessa parte do olho. Tem técnica? Não, aqui é só preencher. A única coisa a dica que eu te dou, use um pincel pequeno. Essa daqui é a C522, tá? Os números 2 ou 0, tá? Fica aí a minha indicação pra você tá usando esse pincel pra fazer olhinho, tá? Vai facilitar a sua vida. Porque às vezes você fala, eu não consigo pintar o olhinho, meus olhinhos ficam estranhos. Às vezes você tá pintando com um pincel muito grande. Então, às vezes pode ser a sua escolha aí do pincel que não tá sendo adequado pra o que você tá pintando naquele momento. E o olhinho precisa de ter um pincel bom, tá, gente? Então, e quando é menor, precisa mais ainda de um pincel legal, tá? Aqui, o risco ele é bem grande. E por falar no risco, o risco vai estar disponível no canal da bio do meu Instagram, vai estar aparecendo aqui pra vocês, tá? E, perdão, gente, o risco também vai estar disponível no grupo da VIPs da Prica no WhatsApp, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Não tenho certeza se dá pra fazer isso, mas eu vou tentar. Caso não dê e não estiver na descrição, vocês me chamem no meu Instagram e peçam, Pri, eu quero entrar no grupo VIPs da Prica, que eu mando lá o acesso pra vocês, tá? Então, ó, aqui é só preenchimento mesmo. Então, preenche o olhinho aí. Tá vendo que esse aqui tá maior que esse? Essas coisas a gente vai arrumando depois, tá? Às vezes acontece na hora de riscar, tá bom? Aí eu tenho que depois dar uma consertada. Certo? Ó, vou terminar de preencher. Agora, a gente vai preencher a parte aqui do olhinho da cor. Pri,
Que cor que eu posso fazer? Ó, a minha indicação aqui, a cor que eu vou fazer é verde. Gente, eu sempre quis ter olho verde e azul, tá? Então, é uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu já tenho olho castanho, eu não quero pintar meu olho castanho, tá? Então, eu vou pintar de verde, eu vou usar o verde pistache. Ah, quero fazer de outra cor. Sempre trabalhe com um mais claro e depois um mais escuro. Uma sugestão, para caso você queira um olho caramelizado, um olho mel, você vai usar, no caso, o siena natural. E aí você pode estar trabalhando cerâmica e rústico depois para escurecer, tá? Calma que você vai entender o que é esse escurecer, tá bom? Fica aí tranquila, tá? Então não esquece de deixar seu like aí no vídeo, tá? E se você não é inscrito, não se esquece aí, se inscreve e ativa o sininho para você não perder a continuação dos vídeos também, todos os vídeos dessa aula e acesso aos nossos conteúdos aqui do canal. Vai preencher tudo aqui com o verde. Gente, essa tosse tá demais. Sabe aquela tosse que fica coceirinha, mas ainda tem um pouco de catarro no peito, gente, tá me incomodando muito. Ó, passa o verde pistache. Eu não vou chegar na borda, tá? Eu vou deixar assim enfalhadinho mesmo. Vocês já vão entender por quê, tá? Ó, só vou espalhar aqui assim, ok? Na sequência, rapidão, verde pântano, que é a cor que eu escolhi pra fazer a parte escura, tá? Eu vou colocar ele aqui. E, ó, eu vou trabalhar aqui no esfumado, puxando um pouquinho pra dentro, ó. Essa parte aqui. Aqui, ó. Dando essas puxadinhas pra dentro. E escurecendo a borda, tá? Ó. Eu amo essa cor de verde, tá, gente? É linda. Verde pântano é demais. Eu acho linda essa cor. Ó. Chegou aqui em cima, eu vou deixar bem escuro, tá? Bem escuro aqui, ó. Nessa parte. Tô trabalhando com as tintas aqui molhadas, vocês estão vendo? Não tô esperando secar, não, tá? Aqui a gente não espera secar, não. A gente vai trabalhando com elas úmidas aqui ainda, tá? Ó, escureci, tá? Vou pegar um pouco de branco na ponta do meu pincel aqui, assim, ó. Na pontinha, não é nele carregado. Eu vou começar a clarear essa parte aqui, ó. Trabalho com o pincel em ponta de faca, pra fazer aqueles risquinhos. Aí agora eu tô fazendo um risquinho claro, tá? Deixa eu só desbloquear aqui meu iPad pra eu enxergar minha referência. Ó. Vocês conseguem ver os risquinhos aí? Vou também, ó, pegar um pouquinho do pântano, escurecer aqui, ó, um pouquinho nessa parte, mas é bem pouquinho aqui, tá? Ó, certo? Agora na pontinha do pincel eu vou dar algumas puxadinhas aqui, ó. Ó, de levinho, tá? Pra ficar aqueles risquinhos, ó. Deixa eu tentar colocar mais pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá assim, tá? Vou escurecer um pouquinho mais aqui. Nessa parte. Na verdade, aqui, ó, eu tenho que chegar bem aqui em cima mesmo. Encostar aqui, ó. Ó, agora tá certinho, porque tem que ficar igual do outro lado, tá? Vou pintar de preto a pupila, né? Gente, eu sempre esqueço os nomes das partes do olho. Ó. E você vai preencher de preto aqui dentro, tá? Ah, mas não precisa deixar aquela bolinha? Isso aqui? Não, gente. Isso aqui é só o risco mesmo que eu faço, tá? Mas não é pra você deixar isso aqui sem pintar, não. Tá vendo? Ó, eu pintei tudo, tá? Nada de deixar isso aí. Depois a gente passa por cima. A luz ali é tranquilo, tá? Não vai deixar espaço, não, tá bom? Fica tranquila que depois a gente consegue acertar. É só você prestar atenção onde eu vou colocar essa bolinha. No mesmo lugar que tava. Se você mudar, às vezes a posição fica parecendo que ela tá vesga. Então tem que tomar cuidado, tá? Ó, feito isso agora, a gente vai fazer a parte preta, tá? Essa parte preta, aí eu vou trabalhar com um pincel de contorno. Essa referência, ó, C600. Às vezes eu uso o 602, tá? Mas eu vou usar o C600 agora, tá? Tinta preta, deixa eu tirar o zoom um pouquinho, porque eu vou colocar mais longe aqui, tá, gente? Ó, tinta preta. Eu gosto de diluir com a Fashion Color preta também, ó. E isso aqui vaza, então por isso que eu tô colocando longe, porque às vezes isso já aconteceu de pingar, vou chacoalhar. E aí eu dou um pinguinho ali, ó. Até demais. E aí eu vou misturar, tá? Mistura, dilui a tinta. Por que eu gosto de diluir com a Fashion Colors preta? Porque aí o meu preto ele fica bem pigmentado, tá? Do que diluir com água ou com a Incolor da Fashion Colors ou Aquarela Silk Incolor, tá? Como já tem a cor preta, eu já prefiro diluir com o preto.
Aqui, eu vou ficar um pouquinho próximo, porque eu gosto de segurar mais próximo o pincel, tá, gente? Eu me sinto mais segura. Mas, ó, aqui eu gosto de contornar pra depois preencher, tá? Então, eu faço isso aqui primeiro, ó. Eu contorno. E depois que eu vou preencher dentro. Agora sim, ó. Agora eu pego e preencho. Tá vendo? Ó, limpo meu pincel, porque agora eu vou trabalhar a tinta na pontinha, tá? Só na pontinha. Aí eu pego minha tinta pra fazer os cílios. Como que eu faço, ó? Você vai puxar aqui, ó. Não é daqui pra cá, é o contrário, de dentro pra fora, tá? Ó, você vem, ó, e puxa de dentro pra fora. E quando chega no final, levanta o pincel, ó. Assim, tá? Tá? Ó, zoom aqui pra vocês verem. Aí vou fazer embaixo aqui também. Ó, do cantinho pra fora, ó. Só que aqui é pequenininho, então toma cuidado, pra você não exagerar. Não vai até o final não, tá? Depois a gente pega a cor de pele que a gente usou e contorna com ela, tá? Bom, aqui, nesse olhinho, a gente já fez, só que tem algumas coisas aqui pra mexer ainda. Tá vendo que na parte branca tá muito destacado? É porque falta uma sombrinha, tá? Então eu vou esperar secar um pouquinho, a gente espera só dar uma secadinha, porque se a gente for esfumar agora aqui, a gente vai borrar o preto, aí não vai ser legal não. Então, enquanto seca, vamos fazer a iluminação do olho aqui, pra vocês verem, ó. Eu vou pegar um bolhador, mas pode ser a parte de baixo do pincel também, tá? E você vê o que você acha melhor, tá? Bolhador, Pri, é isso aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, tá? A gente usa bastante quer dizer, eu usava bastante em desenho, mas aqui na pintura eu uso bastante, tá? No desenho a gente trabalhava fazendo textura no papel pra fazer efeitos, né? Então a gente usava um bolhador. Aí eu comprei esses daqui. Mas na pintura eu uso bastante, tá? Às vezes vocês devem ter visto eu usando isso aqui pra transferir risco. É que eu gosto de usar isso aqui ao invés da caneta, tá? Então vou usar o lado maior. Deixa eu abrir minha referência. Aqui, ó. Pega a tinta branca. Faça aqui a luz aqui. E uma menorzinha aqui embaixo, ó. Opa, pensei que tinha pego a tinta. Tá? E eu gosto de fazer um pouco de reflexo luz aqui, ó. Na parte preta aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu acho que fica bem bonito, tá? Então, ó, olhinho, é legal você trabalhar esses efeitos de luz, tá? Pra dar esse destaque aqui, ó, tá vendo? E, né, a sombra que a gente vai trabalhar agora, só vou dar uma secadinha. Pra essa sombra a gente vai usar, ó, a cor cinza, tá? Então, ó, você vai pegar aqui, põe um pouquinho na ponta do pincel e você vai sombrear aqui, ó, essa parte aqui. O único problema é que eu tenho que tomar cuidado, ó, com esses cantinhos, porque eu acabo tirando a tinta se eu ficar esfregando muito, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, senão eu tiro a tinta ao invés de colocar. Ó, tá vendo? Olha como muda, né? Depois que eu coloco o cinza, ele dá um volume aqui no olhar, tá? Então não fica aquele brancão, como tá aqui do outro lado, tá vendo? Chapadão, tá? Fica bem mais bonito. Bora fazer a outra pra gente repetir o processo, pra você não esquecer como que faz? Então pra pintar o olhinho, a gente vai voltando aqui, ó, com o verde pistache. Preencho tudo. Ah, aliás, eu tinha que deixar uma bordinha aqui, mas não tem problema. Ó, aqui eu vou diminuir, ó, vou deixar uma borda, tá? Eu não vou pintar até o final. Pronto, tá assim, certo? Agora, eu vou pegar o verde pântano, tá? E eu vou fazer o cantinho, ó. E desse cantinho eu vou puxar com o pincel de lado, ó, um pouquinho pra dentro. Tá? Você vai puxar aqui um pouquinho pra dentro. Aqui também, ó, você vai vir pra cá. E agora aqui você vai escurecer mais, ó. Vai puxando um pouquinho pra dentro, mas aqui você vai deixar mais escuro. Vira o pincelzinho de lado pra fazer esse cantinho. Ó, tá? E aí,
Lembra que aqui essa parte de cima, ela tem que ser mais escura. Aí eu vou limpar o pincel, tirar o excesso, ó, dar uma esfumadinha aqui. E vou pôr a iluminação com o branco, tá? Põe aqui na pontinha do meu pincel, do lado. E vou fazer aquela iluminação como se fossem os risquinhos, tá? Na mesma região do outro, tá? Então, toma cuidado pra você não deixar diferente. Vai olhando pra você deixar igual, né? Sempre vai olhando aqui do lado, pra você manter um padrão, tá? Pega agora meu verde pântano na pontinha e vou fazer aqueles risquinhos. Eu pego só na pontinha de um lado do pincel, ó. Tá? Vou escurecer um pouquinho mais aqui em cima, agora que já deu uma secadinha, ó. Vou pegar o verde pântano e escurecer um pouco mais lá em cima, porque essa parte é bem mais escura mesmo. Até vou escurecer o outro aqui um pouquinho também, pra manter o mesmo padrão escuro, tá? Bom, já vou até pegar o cinza, ao invés de a gente esperar o preto aqui depois pra secar, a gente já pode pegar o cinza agora, já que eu não fiz o preto, a gente pode fazer agora. Aí eu pego o cinza e já faço a sombra, porque senão depois eu tenho que secar o preto pra poder fazer, né? Então eu já pego, ó, e já faço antes a sombra aqui. E aí depois eu não preciso ficar esperando secar. Ó, tá vendo? Tá? Aí já fica pronto agora. Vamos preencher agora com o preto. Ah, pô, esse aqui não é o preto. Já tava ali do lado do pântano e aí eu confundi. Passa o preto aqui. Bastante cuidado pra não borrar. Eu gosto de fazer isso. Ó. Primeiro eu faço a bolinha e depois eu preencho ela. Ó, tá vendo? Aí depois que eu preencho. Certo? Agora a gente vai diluir o preto com o Fashion Colors. Ah, eu esqueci de fazer uma sombrinha aqui, aquela hora do lado da pupila, né? Só um pouquinho de verde pântano, ó. Aí você faz uma pequena sombrinha aqui, ó, em volta da pupila. E aí já tá bom, tá? Era só isso que tinha faltado, porque acabou passando batido. Bom, agora a gente vai diluir o preto novamente, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui pra gente fazer a misturinha, tá? A gente vai misturar preto, tá? Com a gotinha de Fashion Colors, pra gente poder trabalhar aqui o contorno do delineado, tá? Ó, a gente pega uma gotinha deste. Aí mistura. Tem que trabalhar mais, acho que a parte que eu peguei tava bem seco a tinta, vou pôr mais uma gotinha. Agora melhorou. E vou usar esse pincel aqui, ó, C602, tá? Vou virar assim, gente, porque eu não quero esbarrar com a mão aqui, então por isso que eu vou virar, tá? Primeiro eu faço o contorno. Eu tenho que ver se minha pulseirinha não tá carimbando também, ó, tá vendo? Eu vou tirar ela. Às vezes acontece, ela é compridinha, ela entra ali na tinta, e quando você vê, tá ela carimbando, aquela carimbou um pedacinho ali do cabelo, mas ali tá tranquilo que eu consigo disfarçar. Sorte que não pegou no rostinho. Ó, tá vendo? Depois que eu faço isso, eu só vou preenchendo. Ó, esse aqui dá uma clareadinha, até vou escurecer, ó. Conforme você pinta, na hora que seca, vocês precisam retocar. Ó, certo? Agora é aquela parte que eu falei pra vocês. De dentro pra fora, tá? Cuidado pra você não fazer diferente do outro lado. Então, manter o padrão. Pra deixar parecido, tá? Ó, tá? E aqui embaixo, ó. Aqui é com cuidado, porque é bem pequenininho.
Desse jeitinho, tá? Aí, a gente só vai fazer a bolinha do brilho do olho com o boleador. Então, se tá pra cá, essa também é na mesma posição, tá bom? Manter o padrão. Aí, você vai ver onde que tá a outra. Manter o padrão. E a iluminação, né? Um pouquinho na pontinha do pincel. Acho que esse lado ficou mais claro, vou deixar claro desse lado também. Às vezes acontece, um lado fica mais claro, aí a gente tem que deixar igual, tá? Olha aí como que fica o olhinho, que lindo, né? Ah, e como que dá acabamento nessa parte? Aí a gente vai pegar o castanho claro. Aí a gente dá acabamento com ele, ó. O certo é diluir, tá, gente? Mas eu vou pegar aqui porque o meu tá novinho, tá? Então tá legalzinho ainda, ó. Pra você poder fechar esse cantinho do olhinho, tá? E aí, mais um olhinho pronto. Para a boquinha, a gente vai usar primeiro o rosé. Ele parece, olhando aí, parece um pouco rosa chá, mas é diferente, tá? Eu vou preencher primeiro com o rosé. Deixa eu tirar esse pelotinho de tinta aqui, que senão ele vai me atrapalhar. Eu tô usando o número 0 agora, tá? Eu tava com o número 2, agora eu peguei o 0. Porque aqui tem dentinho, então é espaços pequenos, né? Eu vou preencher primeiro essa parte. Aqui embaixo também, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar com pincel pequeno, ó. Pra não ter perigo de borrar. Esse risco, ele tá com tamanho 35 de altura, mas se você quiser pode ampliar mais, tá? Você pode estar pegando e ampliando mais aí, quantos por cento você achar ideal. Ó, feito isso, eu vou usar agora o rosa antigo, que é essa cor linda. Ixi, deixa eu chacoalhar um pouquinho. Na pontinha também, ó. Eu vou fazer como se fosse aqui, ó, mais escuro nos cantinhos, ó. Aí eu puxo um pouquinho pra dentro. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer de uma forma que a minha mão não fique na frente. Ó, agora eu venho pra cá. E daqui eu puxo pra dentro. Deu uma borradinha, eu venho com a unha e tiro onde eu borrei. Ó, eu escureço um pouquinho aqui. Vou fazer aqui, ó, na parte de baixo. E vou clarear um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, porque eu vou dar uma contornadinha aqui na parte de cima, ó. Tá? Aí, aqui embaixo, eu clareio mais o lábio dela aqui na parte de baixo, eu clareio mais, ó. Um pouquinho de branco, ó. Deixo mais clarinho. Certo, ó. Tá vendo? E aí, com o rosa antigo, eu escureço só o contorno. Pontinha do pincel, ó. Tá? Aqui dentro, no fundo da boca, você vai usar vinho, tá? Pra escurecer. A língua, a gente vai passar primeiro o rosa antigo. Então, eu vou passar primeiro aqui, ó, rosa antigo na língua. Aí, vou pegar branco aqui, ó, pra iluminar. Já vai pintando os dentes também com branco. Ó, preenche os dentinhos. Ó, aí preenche os dentinhos. Agora a gente pinta o fundo da boca com o vinho. Ó, os cantinhos eu vou usar o meu pincel de contorno pra fazer, ó. Até porque eu vou escurecer um pouco aqui, ó. A volta aqui da língua eu vou escurecer com o vinho. Então vai ficar mais escuro, tá? Aí pra eu não ter perigo de borrar, eu vou fazer com o pincelzinho de contorno primeiro. Pra eu não ter perigo de sair borrando aqui tudo.
Ó, o vinho eu pego aqui, ó, e faço sombreado em volta da língua. Ó, tá vendo? Aí eu vou sombrear em volta. Aí isso faz mudar a cor, nem parece que tem a ver com o que a gente já usou no contorno do lábio, né? Agora a gente só escurece, ó, com vinho. Ó, escurece aqui. Posso até usar um pouquinho de preto pra escurecer um pouquinho mais, ó. O cantinho, né? Pra dar mais profundidade, tá? Espera secar um pouquinho. Enquanto você espera secar, vamos dar acabamento pro nariz, algumas coisas que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, eu vou pegar o castanho novamente. Com o castanho, se não aparecer, a gente pega uma cor mais escura, tá? Porque é um detalhe mínimo, então não aparece tanto. Ó, vou contornar esse cantinho aqui da boca, que é aquela cavinha, né? Tá vendo? Só que não tá aparecendo muito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar só um pouquinho pela... Deixa eu só arrumar aqui o cantinho que ficou um buraquinho, tá, gente? Talvez pra vocês não esteja aparecendo, mas eu tô enxergando, tá me incomodando. Eu vou pegar a cor chocolate pra fazer, tá, gente? Ó, porque aí ele vai aparecer, tá? Então é um pouquinho mais escuro pra poder fazer esse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, e eu vou usar ele também pra fazer o buraquinho do nariz, ó. Pra dar profundidade aqui nesse narizinho. Certo? Vou pegar meu pincel 0 agora, que é aquele 522, tá? Vou pegar o castanho claro que a gente tá usando. E na pontinha do pincel, ó, eu vou dar esse acabamento aqui no cantinho, ó. E vou fazer uma sombrinha aqui também, ó, na pontinha do nariz aqui embaixo, com bastante cuidado, tá? Aí eu dou uma pequena esfumadinha no canto, ó, pra não deixar marcado. Aqui em cima também, bem pouquinho. E a luz a gente vai fazer com um pouco de branco. Aquela iluminadinha pra dar aquela arrebitada nesse narizinho, tá? Ó, secou o dente, você vai pegar um pouquinho de cinza. E a gente vai fazer aquela sombrinha aqui, ó. Projetada na sombra do lábio aqui no dente pra dar aquela profundidade, né? Que eu falei pra vocês. Olha aí. Aí dá uma profundidade. Olha que gracinha que tá ficando, né? Muito fofa. Eu acho que já dá pra gente fazer também, um detalhe que a gente já pode fazer, que é a sobrancelha, tá? Então a gente vai mexer com a sobrancelhinha dela, pra que na próxima aula a gente dê continuidade. Eu vou trabalhar com a cor do cabelo dela, terra queimada, gente, mas você pode fazer a cor que você quiser. Eu nunca tinha usado essa cor, então resolvi testar, porque é um tom, o cabelo da minha referência, que eu tô olhando, é mais ou menos esse tom. Então eu resolvi que eu vou usar essa cor, tá? E a gente vai fazer a sobrancelhinha como se fosse puxadinho os pelinhos mesmo, tá? Então você vai fazer de leve um fundo aqui, ó. Faz um fundinho de leve. Tá? Agora eu vou pegar a tinta e vou, ó, puxar os fiozinhos aqui, ó. Sempre deitado, é a posição que desce a sobrancelha. Vem penteando pra cá, né? Tem umas que são assim, assaltadas, né? Mas a gente não vai fazer aquelas que parecem de pessoas estressadas, né? Não, a gente vai fazer bem bonitinho, puxando pro cantinho de lá, tá? Repetir o processo agora pra cá, nessa outra. Mas aí, ó, bastante cuidado por causa da posição, ó. Vou fazer um fundinho mais clarinho. Primeiro eu faço um fundinho mais clarinho, ó, pra ver se tá certo. Sempre a sobrancelha é diferente de uma com a outra, tá, gente? Só se for aquelas que são falsas mesmo, que é muito igual, certinha. Mas sobrancelha certinha mesmo, natural, não existe, não. A minha, ela de um lado é um jeito, a outra é do outro. E tá bom. Mesmo tirando, tem uma diferencinha, ó. Aí eu faço essa puxadinha pro lado de cá, ó. Se você quiser fazer com o pincel de contorno, você pode fazer, tá? Ó, tá? E aí, vou só fazer o detalhe aqui do contorno desse risco aqui, ó. No olhinho com o castanho. Deixa eu pegar ele aqui.
Aí eu vou deixar ele aqui, ó, mais contornadinho, para não aparecer o meu carbono. E a nossa primeira aula, ela vai parar por aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para você não perder a continuação dessa aula. A gente vai continuar depois com o cabelo, que é, né, vai ser uma aula só pro cabelo mesmo, porque é uma parte grande, tem muito detalhe, tem muitos de vocês que me perguntam como que faz o cabelo. Então, vai ser bem detalhada a aula do cabelo, então não esquece de se inscrever para você não perder a continuação. E se você quer o risco, ele estará no canal da bio do meu perfil do Instagram, que vai aparecer aqui, e também no grupo VIP do WhatsApp, que é o VIPs da Plica. Se eu conseguir deixar o link aqui, se não tiver o link do grupo aqui na descrição, você me chama no Instagram, que eu mando o link para você entrar, tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.